Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo e se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, o seu gostei nesse vídeo para que ele seja recomendado para outras pessoas. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Antes, eu queria deixar um recado. Nós temos uma página no Facebook e eu gostaria que, se você tem perfil no Facebook, acessasse a nossa página e curtisse a nossa página. Deixaremos o link da página na descrição desse vídeo. Vai lá, dê uma curtida na página, siga-nos também e nos ajude a crescer. Já falamos em vídeos anteriores da abertura dos 6 primeiros selos. Se você deseja assistir aos vídeos dos 6 primeiros selos e de outros assuntos relacionados ao livro do Apocalipse, deixaremos o link de uma playlist na descrição desse vídeo, apenas sobre temas do Apocalipse. Neste vídeo, falaremos sobre a abertura do 7º selo. Houve um intervalo na abertura dos selos do Apocalipse. Os primeiros selos foram abertos no capítulo 6 e o 7º apenas no capítulo 8. Em outro vídeo falaremos sobre esse intervalo da abertura do 6º selo para o 7º. Mas em Apocalipse capítulo 8 diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quando o Cordeiro abriu o selo, houve um silêncio por meia hora. Todos ficaram atentos, esperando o que iria acontecer. No selo anterior, o 6º selo, quando o Cordeiro abriu o selo, sobreveio um grande terremoto. O 6º selo é conhecido como o julgamento dos vivos, mas o silêncio do 7º selo mostrou uma apreensão do que poderia acontecer, se comparando ao que aconteceu com os selos anteriores. Mas, ao mesmo tempo que mostrou ser uma apreensão, mostrou também a soberania de Deus. Todos em silêncio pararam para ver os juízos de Deus. Alguns profetas no Antigo Testamento também falaram sobre o silêncio diante de Deus e sua grandeza. Vejamos alguns versículos. O Senhor, porém, está no santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Após esse silêncio, apareceram 7 anjos e foram dadas a eles 7 trombetas. As trombetas eram instrumentos comuns ao povo de Israel e eles sabiam o significado do seu toque. Deus ordenou a Moisés que confeccionasse 2 trombetas. Elas tinham 2 finalidades básicas: convocar o povo, parcial ou totalmente, e segundo, anunciar a partida dos arraiais de Israel. Um detalhe interessante é que quando elas eram usadas no Antigo Testamento,
para anunciarem a partida do povo que se encontrava a caminho da terra prometida, a ordem era para tocá-las com um som forte e intenso, assim como serão tocadas as trombetas no arrebatamento, que é a convocação da igreja para avançar rumo ao reino celestial. Da mesma forma que, quando tocadas no deserto, Israel avançava rumo a Canaã. Em todos os textos que fazem alusão diretamente ao arrebatamento, a trombeta se faz presente. Vejamos alguns versículos. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Logo após João ver os 7 anjos com as 7 trombetas, apareceu um outro anjo, que não fazia parte dos 7, que ficou em pé diante do altar e tinha um incensário de ouro nas mãos. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos no altar de ouro que estava diante do trono. Acreditamos que o altar de ouro aqui mencionado corresponde ao altar do incenso que havia no tabernáculo. Haviam 2 altares no tabernáculo: o altar de bronze, que era o altar dos holocaustos, e o altar de ouro, que era o altar do incenso. Nota-se que o altar mencionado neste versículo é de ouro e não de bronze, e o próprio texto menciona sua ligação com as orações e não com sacrifícios. Isto é bastante lógico, visto que os sacrifícios foram abolidos com a morte de Jesus, que trouxe uma eterna redenção. Subiu fumaça do incensário de ouro até Deus, com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário de ouro, encheu de fogo do altar e o atirou para a terra, onde após isso houve trovões, terremotos, vozes e relâmpagos. A fumaça do incenso é aplicada nas Escrituras como uma representação das orações do povo de Deus. Da mesma forma como a fumaça do incenso subia na adoração a Deus no tabernáculo, assim também as orações dos justos sobem à presença do Senhor. Muitos acreditam que as orações que foram a Deus junto com a fumaça do incenso são as orações das almas daqueles que estavam debaixo do altar, ou seja, daqueles que foram humilhados, apedrejados, cerrados pelo meio e mortos por amor de Jesus Cristo. Já falamos sobre isso na abertura do 5º selo. Veja o versículo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca,
e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Acredita-se que o incensário lançado por terra com fogo do altar seja a resposta das orações dos que foram humilhados e mortos por causa do Evangelho. Mas todos os sinais de Deus que aconteceram até aqui, com relâmpagos, terremotos e trovões, são poucos diante do que acontecerá após o toque das trombetas. Continuaremos com o toque das trombetas em nosso próximo vídeo sobre o Apocalipse. Não perca! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu gostei. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e siga o Guardei a Fé nas redes sociais. Deus abençoe.